Então a primeira treta, só pra Eu entender. ia falar outra coisa, Mas a primeira treta entre o Facstão, entendeu? Não é facção, caralho. Não, facção não. É que não tem... Palestina. Palestina. Isso, não é Facção. Mas aí naquela época não é Palestina. Palestina contra Israel. Não É, tem não, nome, cara, o nome burrão, não tem velho. Eu nome. quero entender. Eram Tá árabes. burrão, tá burrão. Começou um problema naquela região entre árabes e judeus. Tá. Porque os árabes começam A comprar, né? Os judeus começam a comprar... Os judeus compraram É. 2.500 km², e a região inteira, se você incluísse Jordânia e Gaza, tem 30 e poucos mil km². Não é menos de 10%. Não, tudo bem, mas assim, é onde começa uma coisa Mas assim. o que começa a incomodar é que começa a ter um movimento por parte dos judeus, naquela região específica, de um movimento nacional, onde os judeus que viviam no Iraque, porque eles tinham sido expulsos de algum lugar que foram para o Iraque, os judeus que viviam na Líbia, os judeus que viviam no Marrocos, não tinham uma vontade de movimento nacional dentro da região. Eram cidadãos de segunda classe, diga-se de passagem, pagavam impostos por não serem muçulmanos, Sim, sim. mas isso acontecia em todas as terras. Só pra pegar o teu gancho, assim, é muita informação, porque a gente tá falando de, sei lá, 30 mil anos, sei lá, botei um dado muito grande. Com certeza no meio disso aí ele falou as coisas. Não, e ele fala muito bem, o André. Só que assim, o meu achismo leva a crer o seguinte, é muito interessante isso, uma coisa que você falou que acho que a pergunta-chave de tudo isso é por que os judeus são tão expulsos. Acho que é a pergunta-chave de todo esse entendimento que estamos chegando. Por quê? O judeu, por ser um povo muito unido e muito baseado na escrita, diferente de outros povos, ele conseguiu fazer com essa resiliência o tempo todo. Porque assim, cara, a gente ama isso, a gente acredita muito nisso, né, na nossa cultura, na nossa história e tal. E não é porque expulsaram a gente daqui que a gente vai morrer. Porque tem escritos aqui lá onde o cara tá, que o outro lê, a internet da época de 1300 Sim. e cacetado, um passando pro outro, tal. E aí isso vai gerando uma coisa, talvez, nos outros povos, do tipo, mano, esses caras resistem. A gente vem pra dizimar esse povo, porque a gente quer conquistar esse lugar, os caras vão se espalham ali, se espalham aqui, se juntam, vem pra cá. É uma coisa meio incômoda para algumas pessoas. Aí, beleza. Aí o mundo foi acontecendo, aí o povo árabe pegou aquela região, aí tem o Império Otomano, o Império não sei o quê. E aí a gente chega na questão que você estava me falando, que antes ali da Segunda Guerra Mundial já estava tendo uma movimentação de judeus assim do tipo, cara, vamos pegar, agora que o dinheiro, né, faz sentido, né, nessa nova sociedade, vamos pegar ali terras, a gente tem dinheiro, a gente pode comprar, tal, a coisa aconteceu, tal, vai comprando, tal, e vai criando um outro incômodo. É tipo meio que o making off dessa guerra que a gente vive hoje. A pergunta que eu faço para você eu acho que é uma pergunta também que talvez o Marcão, eu entendi, mas o Marcão não entendeu. Uhum. O Marcão tem um problema. Que é o seguinte, por que esse lugar, que é onde estamos aqui no Oriente Médio, que é a tal da Palestina, que a gente falou, da Palestina, porque assim, os judeus eles vieram de vários povos, vários lugares. Por que foi esse o lugar que foi concentrado do tipo assim, esse é o lugar que a gente... Se pudesse ter um lugar no mundo, é esse o lugar que a gente escolhe. Por que não, sei lá, na Europa? Não, porque aqui? Porque esse é o local nativo dos judeus. Ah, tá. Isso que eu queria entender. Os judeus são nativos ou descendentes de nativos dessa região. Entendi. A história judaica... Começa ali. E ela se concentra lá. E ela sempre foi uma terra desejada pelos judeus? Óbvio. A ideia... todas as sinagogas do mundo inteiro estão voltadas para Jerusalém. Uhum. Assim como os muçulmanos rezam voltados para Meca. Uhum. Né? Os judeus rezam voltados para Jerusalém. Então, assim, não dá para desjudaizar Jerusalém. Sim. Desjudaizar Jerusalém seria como você desromanizar Roma. É. Não dá.
Brasil conquista Roma Ou e você resolve... descaroicar o Rio de Janeiro. Isso é impossível. Gostei disso aí. Isso é impossível. Não é possível. Não dá. Isso é É impossível. impossível. É impossível. Ficaria feio, né? Ficaria feio. Ficaria tal. chato. Os cara sem graça, né? Os caras de Imagina sapatênis no Rio. Ô, meu, que legal o Leblon. Patinete, Não colete. dá, né, velho? Não dá. Faria Não Lima. dá, né? É, Tá Faria Lima É, no o cara- Leblon. Dá uma puta Não bola. dá, né? É calor pros não caras usar mistura. terno, Traz ó. aquele prédio lá com ele ponto pro Leblon. Não dá. Manuel Carlos desesperado. Como é que eu escrevo novela agora? Não, entendi o ponto. Entendi. Não, Vai ter que mudar o horário da novela. Fudeu tudo. Fudeu, né? Os caras tomando caipsaquê no boteco. Entendi. A gente faz a piada, mas é pra entender assim, a essência da cultura, ela é tão forte nessa região que não dá pra dejudaizar, o que você tá dizendo. Aquela é uma região onde é uma região ancestral, é uma região nativa e tinham judeus. Não é que todo mundo chegou de fora. Você Claro. tem gente local tem judeus em Jerusalém que 15ª geração, 10ª geração, 12ª geração viviam lá. Escuta, a gente está falando de uma região onde 1860, Jerusalém era só a Cidade Velha, que é 1 km². Tinha 10 mil pessoas, 6 mil eram judeus, tinham 2 mil de muçulmanos e 2 mil de árabes cristãos. Acho que 5 ou 6 mil judeus. Era a maioria judaica. Cidadezinha pequena, né? Aí veio um cara judeu, Montefiore, que era um cara empresário, e falou: tá tendo muita doença, muito saneamento básico problemático aqui, vamos construir fora os primeiros bairros. E começou a construir fora dos muros de Jerusalém. O primeiro bairro fora dos muros de Jerusalém foi um bairro judaico, Montefiore, no seria a oeste da cidade de Jerusalém, por isso que Jerusalém Ocidental Oriental. E aí começou a ser construído vários bairros em volta de Jerusalém, e obviamente árabes também começaram a construir em volta de Jerusalém, e aí você começa a ter uma expansão em volta da Cidade Velha, de vários bairros em volta da Cidade Velha. Você lembra essa treta que aconteceu em maio com esse bairro, Sheikh Jarrah, de palestinos talvez sendo tirados das suas casas e tal, não sei o quê? Isso é tão complexo de entender que acho que nenhum jornal no Brasil se deu o trabalho de entrar a fundo nisso, né? Aquele bairro, na verdade, aquele local é um local que chamava Shimon HaTzadik. Shimon é um religioso judeu, Tzadik seria justo, Shimon o Justo. Os judeus compraram aquela região e começaram a construir lá em 1875. Foram lá 10 famílias morar, viveram lá e aquilo começou a crescer mais. Passou-se 70 anos, em 1948, na Guerra Árabe-Israelense, a Jordânia conquista aquele bairro, junto com a Cidade Velha, expulsa os judeus dali, e aí, obviamente, tinham refugiados palestinos que tinham sido expulsos ou fugiram do que se transformou em Israel e a Jordânia colocou eles ali. Só que depois de 19 anos veio a Guerra dos 6 Dias, em 67, e Israel conquistou tudo. A Jordânia entrou na guerra e perdeu o controle de Jerusalém e o controle da Cisjordânia. E aí, aquela região passou a ser controlada por Israel. Então, aquelas pessoas que estavam vivendo sob domínio da Jordânia, numa terra que era de judeus, passaram a viver agora sob soberania de Israel. E aí, as cortes israelenses, Israel, como uma democracia bem complexo, burocraticamente falando, do sistema jurídico, possibilitaram que as organizações judaicas ou famílias judaicas que perderam terras para a Jordânia na Guerra de 48 pudessem entrar na justiça e tentar reaver as terras que agora estavam sob soberania de Israel. E aí veio organizações judaicas um pouco mais à direita, de colonos, que queriam fazer com que os judeus voltassem a viver nesse bairro. Só que esse bairro agora tem outro nome. Ele não chama mais Shimon HaTzadik, ele chama Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah é o nome do médico de Saladino. Saladino é o nome do grande conquistador árabe que conquistou Jerusalém e aquela região 1000 anos antes. Puta, então caras é horrível isso. Então, assim, é todo um monte de simbolismos, né? Caraca, velho. Pô, a gente não tá falando de qualquer pessoa, a gente tá falando de Saladino, o cara que conquistou aquele negócio, conquistou Jerusalém, trouxe o Islã para lá no final das contas. E assim, tem uma história riquíssima, tem filmes. Você tá mostrando através um choque de coisas.